em mais esta manhã de clima ameno, né? Onde nós estamos mais uma vez aqui com a proposta de refletir, meditar um pouquinho, né? Sobre nossos sentimentos, nossas realidades, para a gente poder traçar uma diretriz melhor para a nossa vida, né? Compreendendo que somos seres emocionais, que somos edificados sobre os nossos próprios sentimentos. E à medida que vamos entendendo esse sentimento, melhor vai sendo também a nossa vida. Para a nossa reflexão, nós sempre usamos como base a obra de Joana de Ângeles. Estamos acompanhando o livro Autodescobrimento, uma busca interior, psicografia de Divaldo Franco, que é a psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, que nos ensina a relação melhor conosco mesmo e também com o nosso semelhante, com a nossa vida. Nós estamos falando, dentro desse trabalho da Joana, nesse capítulo, a respeito do subconsciente e os sonhos, né? E nós estávamos falando na última semana justamente na questão que os nossos sonhos são compostos, né, pelo material pensante que nós cultivamos e depositamos cotidianamente no nosso subconsciente, né? Aquilo que aqueles pensamentos que nós nos entretemos com eles durante a nossa vivência, eles vão ficando no nosso subconsciente como um depósito que a gente não vai tendo conscientemente acesso, pelo menos na maioria das vezes, a ele durante a nossa vida, mas que vai nos influenciando diretamente. Mas que não está tão oculto assim, porque basta que a gente tenha contato com algum fato que foi bom ou ruim, que se passou nessa vida, a gente recorda dos seus detalhes, das emoções que nós experimentamos naquele momento. Aconteceu um fato com a gente, com uma pessoa, e a gente acha que ficou para trás. Enquanto a gente não voltar a encontrar essa pessoa, ficou para trás, a gente esquece. Daí 10 anos, 15 anos, a gente encontra a pessoa. Tudo vem à tona. A gente se lembra da conversa, dos sentimentos, do que a gente ouviu, do que a gente falou. Muito mais do que ouviu do que falou, né? Se foi um atrito, a gente só lembra que foi ofendido, mas não lembra que ofendeu. Assim, fulano me disse isso, isso, isso. Mas você também me disse isso, isso, isso. A pessoa fala, não disse não. A gente lembra muito mais do que ouviu, né, do que mexeu com a suscetibilidade, com os nossos sentimentos, do que realmente com aquilo que a gente falou, com o que a gente disse. Só que esse conteúdo ruim, os bons, ótimo, eles nos fazem muito bem. Eles nos trazem alegria, nos trazem esperança, nos trazem paz. Então, arquivar coisas boas é bom, mas arquivar coisas ruins não é bom. Guardar mágoa, guardar ressentimento, guardar dissabores, avaliar a vida de uma maneira pesarosa, a minha vida é difícil, né? A gente fala com orgulho ainda, né? Põe uma entonação bem pesada, a minha vida é difícil, né? E gosta de falar para os outros, você não sabe como é difícil. Tá bom, meu filho, tá bom, já entendi que é difícil. Então, esses pesares que a gente vai guardando, né? E vai se entretendo com ele, a gente vai deixando eles para trás e vai continuando a vida. Mas, na verdade, eles vão aparecendo nas nossas emoções à medida que a gente vai experimentando outras experiências da vida. E a gente nunca vai conseguir viver transparentemente nenhuma experiência sem a influência dessas impressões ruins que a gente vai guardando. Por isso é que não pode guardá-las, né? Por isso que quando Pedro chegou para Jesus e falou assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7 vezes, ou seja, porque é melhor para você, esquece, perdoa, mas perdoa mesmo, esquece, deixa, tenha compaixão, tenha misericórdia de quem te feriu, de quem te magoou. Isso não quer dizer, não importa se a gente tem a razão ou não, né? Porque às vezes uma pessoa pode ferir a gente realmente por alguma coisa que a gente fez que não foi devida, e a pessoa às vezes ela usa um excesso de rigor para nos advertir ou falar alguma coisa conosco. Isso machuca, magoa. A gente até fala, né? Puxa vida, não precisava ter sido tão duro assim. Mas a gente guarda aquele pesar. Tendo razão ou não, a gente não deve guardar, deve ter compaixão daquele que feriu a gente. Ou então, ao vivenciar uma cena da vida que a gente não concorda, não gosta, deixa aquilo passar também. Entenda aquilo como um desafio de crescimento. E é bom a gente lembrar que a gente não passa por nada que não tenha que passar. Tem coisa que a gente procura, sem dúvida. Tem coisa que a gente acaba criando situações, né? A gente procura, e diz que quem procura acha, né? Então a gente acaba encontrando alguma coisa que vai nos atingir, mas por culpa da gente mesmo, porque a gente procurou aquilo, né?
e a gente foi por aquele caminho que não devia, até sabendo que ali não era para ir. Aí a gente tem problema com aquilo, né? Agora, tem coisa que acontece sem a nossa vontade. Nós não podemos, por exemplo, prever as reações dos outros. Não tem como eu determinar a reação do meu semelhante, né? Ele pode reagir para comigo como ele quiser. Agora, eu não devo, de forma alguma, me manifestar reações negativas para com o meu semelhante, porque isso vai criar uma impressão ruim em mim. E essa impressão ruim vai influenciar a minha vida, né? Não há vantagem nenhuma de ter razão e guardar uma mágoa por causa dessa razão. Não há vantagem nenhuma, né? Ou de gratuitamente a gente ser ferido, ou com razão ou sem razão, guardar uma impressão ruim. Ou da vida mesmo. Ah, minha vida não é como eu queria, eu gostaria que a minha vida fosse diferente, mas diferente como? Do que a gente está falando? Das coisas materiais? Geralmente, quando a gente fala que a gente gostaria de ter uma vida diferente, é por dois motivos. Ou porque as pessoas não correspondem aos nossos anseios, elas não são como a gente queria, ou porque a vida material não vai bem. Por dois motivos, uma coisa ou outra, né? Tem gente que passa, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma pessoa suporta corajosamente, com toda a força possível, um problema de saúde, um problema material, um revés material, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Então, ou seja, às vezes tudo vai bem materialmente, mas a pessoa tem uma dificuldade emocional com alguém. E isso vai sendo um arquivo ruim, que vai fazendo parte do nosso pensamento. E o nosso pensamento começa, então, a transitar numa faixa de pessimismo. Naturalmente, quando nós dormimos, quando a gente deita para tentar descansar, né? Porque às vezes toma até remédio, a coisa não funciona, não tem jeito, porque o barulho interior é muito grande, muito alto, muito ostensivo, que a medicação não consegue ter efeito nenhum. A alma está tão conturbada que o remédio tenta anestesiar o corpo, mas a alma está se debatendo, ela está aflita e o remédio não tem efeito. Se tem efeito, a pessoa acorda como se não tivesse dormido, cansada, pesada, com a cabeça pesada, com sentimento, com amargor na alma. Por quê? Porque o espírito nunca dorme, a alma nunca dorme. E ela continua a sua experiência emocional mesmo dormindo. Então o corpo dorme e o espírito continua. Então, por que nós temos que ir cuidando da nossa experiência emocional do lado de cá enquanto estamos acordados? Porque quando a gente dorme, não para nada, as coisas continuam. A alma continua ativa, pensando e sentindo tudo que estava pensando e sentindo quando estava acordada. Ah, eu vou dormir para descansar um pouco, não quero ficar pensando mais nesses problemas. Vai continuar pensando nos problemas. Porque ao desprender pelo sono, o espírito continua o processo em que ele estava. Então a Joana diz assim, cuida do pensamento. Presta atenção no que a gente vai pensando cotidianamente, porque quando você deita para descansar ou você entra no processo do sono, você vai mergulhar no clima espiritual que a gente entretém durante o dia, durante a vida toda. Nós não somos um espírito quando estamos acordado e um espírito quando estamos dormindo. Como disse uma senhora uma vez, quando a gente estava conversando com ela, e eu falando de algumas coisas que ela deveria fazer, porque depois o processo espiritual é muito complicado, né? E quando a gente desencarna, até carrega essas impressões com o espírito, ela falou assim, quando eu desencarnar ou quando eu morrer, meu espírito que se vire. Como se ela fosse uma e o espírito fosse outro. Quando eu morrer, meu espírito que se vire. Como assim meu espírito que se vire? Eu sou o meu espírito. O meu espírito sou eu. Tem meu espírito e eu. São duas personalidades. O meu espírito e eu. Sou eu. Sou eu me comportando no corpo, eu me comportando fora do corpo. Né? Tanto que o corpo, quando desencarna, se você olha, é um boneco. O ser pensante não está ali. O ser pensante está do outro lado, vivo, e sentindo e pensando exatamente como estava aqui, do lado de cá. Não mudou nada. Então a Joana fala que a gente precisa prestar atenção no material pensante que a gente cultiva, e que a gente armazena, né, nos depósitos do subconsciente. Por quê? Porque eles assumem, se nós não assumirmos o controle dos nossos pensamentos, eles assumem o controle sobre nós. E durante a noite, ao invés da gente ter viagens espirituais, indo para regiões benévolas, para estudar, para aprender, para encontrar os nossos amores. Tem muitos afetos de outras vidas que não reencarnaram, ou que estão reencarnados em outros lugares do mundo, que nós não temos contato. Quando que a gente vai se encontrar?
Deus, na sua bondade, deu-nos o sono para a gente poder se encontrar. Porque quando o corpo dorme, o espírito se liberta e vai encontrar o outro que está encarnado lá na Austrália, outro está encarnado lá no Japão, lá do outro lado do mundo, né? Ou seres que a gente ama e que pertencem a outra vida, que estão lá no mundo espiritual velando por nós. O abraço deles, o carinho, a conversa com esses espíritos traz motivação para viver. A gente volta mais forte, mais determinado. E lembra quando acorda, fala, nossa, eu estive num lugar bonito, conversei com as pessoas agradáveis, estou me sentindo muito bem. É porque o contato foi bom. O espírito teve um contato prazeroso enquanto dorme. Essa é a liberdade que Deus nos concede, mesmo aprisionado num corpo, ou mesmo vinculado a um corpo como nós estamos. O sono é para isso. É para a gente poder ter essa liberdade de ter esses contatos prazerosos, né? Então quando a gente fala assim, a minha vida é só amargura, é porque eu quero que a minha vida seja só amargura. Porque se eu tiver bons pensamentos a respeito da minha vida, estiver fazendo o meu melhor, eliminar dos meus sentimentos a suscetibilidade, né, de sermos menos suscetíveis às coisas, eliminando o melindre, eliminando a raiva, eliminando a mágoa, eliminando o ressentimento, aprendendo a perdoar, aprendendo a tolerar, aprendendo a compreender a vida, né? O que eu não posso mudar, eu tenho que fazer o quê? Aceitar. O que eu posso mudar, então eu vou mudar. Aquilo que depende de mim, dos meus esforços, da minha luta, eu vou fazer. Mas e o que não depende de mim? Então eu vou me revoltar? Tudo bem, eu posso. É uma escolha. Só que ao me revoltar, eu estou fazendo o quê? Eu estou cometendo 2 crimes. Um crime contra a lei divina, porque eu estou acusando Deus de me dar uma vida que eu não aceito, e estou em guerra comigo mesmo, com os meus próprios sentimentos. Naturalmente, contrariando o meu programa reencarnatório, porque ninguém está aqui aleatoriamente jogado como se a gente tivesse caído de paraquedas onde a gente está. Nós programamos a vida que a gente tem. Né? Agora, nós não podemos prever a reação dos outros. É óbvio que a gente programou a vida de uma maneira, mas considerando fazer a nossa parte, não fazer a parte do outro. Eu sempre digo que as relações humanas são como uma liteira, né? Só desenhar aqui rapidamente. A liteira é uma casinha com, embora não seja em planta assim que se desenha, mas tudo bem, né? Tem duas hastes, né? Que o sujeito vai aqui dentro sentado e 2, né, carregando aqui, né? Uma pessoa, um carregando na frente e outro carregando atrás. Essa é a relação humana. Se um desses 2 aqui colocar no chão, essa liteira vai a algum lugar? Né? Se o que está segurando atrás resolver colocar a liteira, a parte dele no chão, o da frente consegue carregar? Não consegue. Se o da frente resolver colocar a parte dele no chão, o de trás carrega? Não carrega. Então as relações humanas dependem da boa vontade daqueles que estão envolvidos nessa relação. Dependem da boa vontade daqueles que estão envolvidos. Mas nós não podemos prever e nem exigir nada dos outros. Enquanto for possível carregar a liteira da nossa parte, nós vamos carregar. A hora que o outro colocar no chão, a gente tem que ter o respeito de deixar ele partir e fazer o que ele quiser da experiência dele. Então ele sai da haste que ele estava segurando e vai embora. Paciência. São os amigos que desertam, são os afetos que vão embora, são aqueles que, mesmo perto da gente, deixam de dedicar o seu sentimento, seu afeto, seu carinho, seu amor, e ficam ali, mas como se fosse uma figura representativa, que não serve para nada, no sentido figurado. Nós temos que compreender, não depende de nós. Então, na existência, o que depende de nós, feito tudo que foi possível, alguma coisa não é como a gente gostaria que fosse, nós temos que aceitar. E essa aceitação, ela é uma aceitação com compreensão, não é uma aceitação passiva. Ah, tá bom, não tem jeito mesmo, fazer o quê, né? Oh, droga de vida. Não é assim. Nós temos que levantar a cabeça e falar, tá bom, não depende de mim, eu vou prosseguir com a minha vida. O outro não quer andar com a vida dele, eu vou com a minha. O que eu posso fazer? Fazendo do meu jeito, né? Mas eu tinha um monte de coisa, fazia um monte de coisa, agora sem essa ajuda dessas pessoas ou dessa pessoa, eu não consigo fazer mais aquilo que eu fazia. Faz aquilo que você pode. Qual é a minha parte? O que eu posso fazer? Vou fazer o que eu posso.
mudando então o nosso jeito de pensar, criando uma impressão positiva da vida, apesar dos problemas, pedindo força a Deus, pedindo ajuda, mas criando uma impressão positiva, para que quando a gente dormir durante a noite, a gente continue a nossa vida e não paralise, porque o espírito nunca deixa de viver, do lado de cá, do lado de lá. As experiências do lado de lá são válidas do lado de cá, e as do lado de cá são válidas do lado de lá. É assim que processa a vida. Se a gente voltar do mundo espiritual tendo estudado, tendo trabalhado, tendo criado coisas boas do outro lado, com certeza a vida do lado de cá vai sendo cada vez melhor também. E uma coisa depende da outra. E tudo depende do pensamento, da maneira como nós pensamos, do pensamento em relação à minha própria vida. O que é que eu penso em relação à minha própria vida? Né? Porque se a gente guardar as impressões só negativas, pensamentos negativos, então a nossa vida vai girar em torno desse processo e nós não vamos ter viagens espirituais. Se tivermos, não vai ser boa. Provavelmente vamos encontrar adversários que vão cobrar débitos morais nossos do passado. Podemos ser, se tivermos vícios, podemos ser atraídos para regiões de viciação do outro lado, para poder viver vícios que a gente tem do lado de cá, a gente experimenta lá. Ou podemos simplesmente mergulhar no campo da própria memória e vivermos as perturbações do dia a dia, que é aqueles sonhos que a gente tem com coisas que a gente está fazendo aqui mesmo. Você está com bronca de uma pessoa, você sonha com ela e xinga ela, fala um monte de bobeira para ela, fica bravo e acorda feliz no outro dia. Falei tudo o que eu queria. Né? Agora estou satisfeito, falei para o fulano tudo o que eu queria. Falou nada, ele não é real, foi uma representação. Você criou a imagem da pessoa para falar tudo o que ela queria. Você prestou atenção que ela não reage? Toda vez que você sonhar que você está falando um monte de asneira para a pessoa, ela não reage. A pessoa fica passiva escutando o que você está falando. Porque ela não é real, é uma projeção. Né? Agora, se ela estiver com muita raiva de você, também pode ser que você encontre ela do outro lado e o bicho pegue. Né? Aí o que não vai para as vias de fato do lado de cá pode ir para as vias de fato do lado de lá. O espírito entrar em luta corporal e briga e aquela coisa toda do lado de lá. Mas se a pessoa não está nem... Porque às vezes a gente se magoa com os outros e eles não estão nem aí para nós. A pessoa não está nem aí. Ela nem lembra que a gente existe, a gente está magoado com ela. E aí encontra ela de noite e ela fica passiva, quietinha, né? E a gente fala um monte de asneira para ela. Não foi encontro isso. Foi uma projeção. Você criou pela ideoplastia a imagem do ser que te desgosta e falou tudo o que queria para ele. Aí fala, então, mas eu desabafei. Desabafou nada. Continua abafado. Continua do mesmo jeito, não mudou nada. Porque ofender os outros não liberta a gente do cárcere do sentimento negativo. A única coisa que nos tira do cárcere, que está prendendo a gente dentro da mesma jaula que está presa a pessoa, é perdoando. Quando você perdoa, você sai da jaula. Se ela quer continuar lá dentro, sendo como ela é problema dela. Mas se você perdoa, você sai da jaula. Senão você fica na jaula psíquica que a pessoa está. Quem odeia, quem tem raiva, quem tem ressentimento, quem tem mágoa, quem tem prevenção contra os outros, está enjaulado com a pessoa no mesmo lugar. Respirando o mesmo clima espiritual que ela está respirando. Porque o fato de alguém estar distante de mim não quer dizer que nós estejamos realmente distantes. Porque para o espírito não existe fronteiras. O corpo espiritual dilata-se na direção do pensamento e vai encontrar o objeto do nosso desejo lá onde ele estiver. Cada vez que você pensar na pessoa, você está na presença dela. Cada vez que ela pensar em você, ela está na sua presença. Agora, se eu não tenho nada com a mágoa dela, e se ela não tem nada com a minha mágoa, eu posso até comparecer na presença dela, mas ela vai me repelir naturalmente, porque não tem nada contra mim. E eu não vou receber as impressões negativas dela. E ela não vai receber as minhas impressões negativas. Mas se ambos estiverem na sintonia da mágoa, do ressentimento, da raiva ou do ódio, estamos um na presença do outro, enjaulados na mesma jaula psíquica. Não importa se a pessoa está aqui e o outro no Japão. Está no mesmo lugar, está junto. Por isso Jesus falou, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto você está a caminho com ele. É melhor a gente esquecer, deixar para lá, não criar negatividades na nossa mente em relação a ninguém, porque se a gente desencarnar assim, aí a coisa vai ficar difícil. Porque aí a ação negativa se concretiza. E essa jaula psíquica que foi criada do lado de cá, se torna inquebrantável do lado de lá.
aí só uma próxima reencarnação juntos, possivelmente, pode acontecer outra coisa, mas isso não é uma determinação, mas pode acontecer que só uma reencarnação juntos possa liberar a gente um do outro. E foi um dia que esse anjo bom, que a nossa benfeitora me disse, quando nós estávamos comentando sobre esse assunto, ela disse assim: então, meu filho, porque eu estava passando por um processo de inaceitação de algumas coisas, e ela, então, né, procure não guardar ressentimento de ninguém, nem mágoa, porque você pode ter que abrir mão de um grande amor para reencarnar com o móvel do seu sentimento, com aquela pessoa que representa o seu sentimento negativo. Chega do outro lado, você olha para a vida, bom, tive uma vida difícil, agora estou reencontrando um grande amor do passado, lá no mundo espiritual. Então agora eu posso reencarnar com essa criatura? Não. Tem uma coisa mais rápida, mais urgente para ser resolvida, porque como vocês se amam, quem se ama já está conquistado. Você precisa conquistar o seu desafeto. Tá, vem cá, tá a Joaquina ali, ó. Não, mas Joaquina não, mas eu odeio ela, é por isso. Mas eu não suporto, né? Pois é por isso. Tem o Zé ali, qual Zé? Aquele ali, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Não, mas meu filho, é com ele mesmo. E você vai casar com o Zé e vai ter 3 filhos com ele. 3 filhos, né? O Antônio, a Cláudia e a Zefina. Meus 3 inimigos? Meu filho, você vai casar com o inimigo e ter mais 3. Mas como assim? Ai, meu filho. A vida é para aprender a amar. E encarnar com quem se ama, que vantagem tem? Pode acontecer, numa família numerosa, ter 1 ou 2 que a gente tem um amor supremo, né, do passado para reencarnar, mas geralmente a gente reencarna com quem a gente precisa se harmonizar. Que vantagem tem reencarnar só com os amores? Quando é que a gente vai resolver as pendências? Então o Criador dá em primeiro lugar quem? Aqueles que a gente precisa reconquistar. Então cuidado com a jaula psíquica, que é aquela que a gente se enfia quando guarda sentimento ruim contra os outros. A pessoa que você mais detesta, que você quer ficar mais longe dela, você está na presença dela. Estamos na presença de quem odiamos, tanto quanto estamos na presença de quem amamos. O amor e o ódio têm a mesma força de atração. É a mesma força de atração. Só que um faz bem e o outro faz mal. A diferença é essa, né? Conviver com quem se ama é bom, conviver com quem se odeia é terrível, né? Imagina, você está dentro de casa, andando para lá para cá e né? Um é para o outro, rosna quando o outro passa. Porque não é bom. É uma coisa que constrange o coração, que aperta o peito. Mas se nós mantermos sentimentos e pensamentos ruins, nós vamos nos enjaular nas pessoas. Mas também podemos nos enjaular nas experiências negativas da vida. Nunca vou aceitar aquele fato que aconteceu comigo. Então você está enjaulado nele, meu filho. Vai passar por ele de novo. A inaceitação faz a prova ser repetida. Quando a gente aceita e deixa passar, e tenta reconstruir a vida, busca novas expectativas, novas esperanças, aceita a modificação que a vida propôs, a página virou. Se a gente não aceita, a página não virou. Experiência para ser feita de novo. Né? Tem uma pessoa que passou por uma entrevista alguns anos atrás aqui com a gente e ela passou por um revés financeiro violento, sabe, muito grande. E essa pessoa lamentava muito isso. E ele dizia assim: eu não aceito, eu nunca vou aceitar que Deus tenha tirado as minhas coisas. Aí conversando, os benfeitores disseram assim: mas não foi Deus que tirou. Foi uma inabilidade sua de lidar com os problemas, né? Perfeitamente compreensível. Ninguém dá o que não tem. A gente pode tomar uma atitude errada. É natural isso. A gente querer fazer uma coisa certa e achar que está fazendo certo e fazer errado. O que tem? Que problema, que há nisso? Admitir que a gente errou, que aquilo não foi bom. Não tem problema nenhum. Qualquer engano que a gente tenha na vida faz parte o quê? Da nossa inexperiência em relação à moral, em relação à vida. Nós estamos aprendendo. Agora, se eu não aceitar aquilo de forma nenhuma e não virar a página, me reconstruindo, buscando uma vida mais feliz, uma vida esperançosa, que é o que Deus espera de nós, eu vou ter que repetir a experiência. Porque não adiantou. Eu não cresci. E vou possivelmente acabar dentro da mesma experiência outra vez, porque os meus sentimentos são os mesmos. Né? Pode-se passar 20 anos e a gente ser o mesmo, não ter progredido, não ter crescido, emocionalmente falando. Então nós precisamos ir nos renovando,
Dia após dia. Um dia melhor do que o outro, melhor do que o outro, melhor do que o outro. Mudando o nosso pensamento, elevando o pensamento. Não permitir que influências em torno de nós puxem a gente para baixo, né? Cuidado quando a gente compra os dramas dos outros. Contra as coisas, contra as pessoas. Tem gente que consegue influenciar os outros que estão à sua volta, né? E consegue passar amarguras, passar impressões ruins a respeito das coisas. Mas são essas as suas impressões mesmo? Você não está comprando isso? Você não está absorvendo dos outros? A visão que a pessoa tem das coisas? Será que as coisas que as pessoas estão falando a respeito daquela pessoa ou daquela situação não é verdadeira? E a gente não quer aceitar de jeito nenhum? Porque compra as histórias, porque compra as coisas e fica amargurando. Cada um de nós precisa cuidar de si nesse sentido, do seu sentimento, e ajudar o outro que não está conseguindo caminhar. Não comprar as histórias negativas dele, mergulhar na história da pessoa e transformar a vida da gente num inferno, numa coisa ruim. Porque Jesus falou que o céu está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de vós, mas o inferno também. Porque dependendo da forma como eu lido com o meu pensamento, eu posso construir um ambiente interior tão ruim que eu, embora tenha tudo, embora tenha muitas coisas, viva mal, né? E quando a gente está assim, a gente não consegue aproveitar as coisas boas. Vai fazer uma viagem e não consegue aproveitar a viagem. Porque leva toda aquela carga de pesar, né? Gasta um dinheiro danado numa viagem, chega lá, não consegue aproveitar, né? Faz a viagem dos sonhos que se transforma num pesadelo. Você fala, mas peraí, mas não era a sua viagem dos sonhos? Era. Mas você fez o quê? Levou as suas impressões para lá. Então nós temos que trabalhar essas impressões, mudando a visão, né? Mudando a visão das coisas, alterando o nosso jeito de pensar, porque são eles os nossos cárceres. O meu pensamento é o meu cárcere, ou a minha liberdade. Depende da forma como eu olhar para as coisas que vão acontecendo comigo. Ontem conversávamos com os jovens, né? Preparando o encontro já de amanhã, eu vou falar só um fragmentozinho do pensamento que nós conversávamos ontem, né? A respeito do orgulho, por exemplo. O orgulho, quando uma pessoa olha para a vida pela janela do orgulho, ela tem duas impressões da vida. Ela pode ter, se ela olhar para a vida com otimismo, ela tem uma impressão. Se ela olhar para a vida pela janela do orgulho, ela transforma um desafio num problema. Então aquilo que é só um desafio, vira um problema intransponível. E toda a vida dela vai girar em torno daquele problema que ela criou, ou que ela está vendo. E era só um desafio. Era só um desafio. Era só uma experiência que a gente precisava lidar, né? E pronto. Eu estava lendo de um autor, há um tempo atrás agora, na área psicológica, e ele dizia assim, que muitas vezes, um autor espiritual, ele diz assim, que muitas vezes Deus pega uma experiência fracassada da gente no passado e verifica que a gente melhorou emocionalmente e traz aquela experiência ruim para ficar 5 minutos perto de nós só, para poder quebrar o gelo. Ou seja, duas pessoas que se detestam, que têm grandes impressões negativas um do outro, o outro melhorou um pouco para lá, o outro melhorou um pouco para cá. A vida pega e faz os dois ficarem juntos por 5 minutos apenas. Esses 5 minutos são decisivos. A passagem da pessoa pela minha vida naqueles 5 minutos vai determinar se o meu futuro com ela vai ser bom ou se o meu futuro com ela vai ser difícil, pesado. E aí a pessoa, claro, quando nos vê, e a gente quando vê a pessoa, a gente ressuscita velhos sentimentos e tem uma impressão ruim um do outro, porque se conhece. Não lembra quem é, mas o sentimento informa que aquela pessoa que está na minha frente é alguém que eu não tenho apreço. Eu tenho duas formas de lidar. Eu posso me conter, respirar fundo e tratar bem a pessoa, lidar com tranquilidade com ela, embora tendo uma impressão ruim, ou eu posso soltar a cachorrada toda em cima dela e já brigar com ela, falar um monte de asneira, né? Como aconteceu um dia lá na minha sessão, na minha secretaria. Eu estava lá na minha mesa quando eu vi uma das nossas amigas lá atendente e atendeu uma pessoa que chegou, que a gente nunca viu. A pessoa entrou, olhou para ela e eu percebi que quando ela olhou da mesa lá para o balcão, eu percebi que ela olhou assim com o senho fechado, como se conhecesse a pessoa há 30 anos e a pessoa estivesse ali para desafiá-la e incomodá-la. E ela levantou e foi. Chegou lá, a pessoa não pediu, deu uma ordem para ela. Olha, eu vim aqui exigir que vocês me entreguem esse documento. Ah, meu filho, aí o bicho pegou.
Aqui o senhor não exige nada, o senhor não pede nada, aqui o senhor não pede nada, se o senhor quiser, o senhor faça uma solicitação, o senhor protocola, o senhor não sei o quê, porque isso não é coisa que se faz, o senhor não manda em mim, porque eu não sou sua empregada, porque não sei o quê. Já soltou a cachorrada toda e os dois se engalfinharam ali, só não se pegaram fisicamente, mas verbalmente a coisa ferveu. E aí uma outra servidora já entrou no meio, já puxou a outra para lá, botou ela para sentar e atendeu a pessoa, e a pessoa respirou. Quando terminou a conversa, e eu escutando lá da minha mesa, né? Eu escutei, quando terminou a conversa, a moça que atendeu em segundo lugar falou assim, nossa, escutei o rapaz falando para a moça, falou assim, não sei o que me deu. Falou assim, nossa, me deu um negócio quando eu entrei aqui, na verdade eu não queria falar do jeito que eu falei, eu não sei o que aconteceu, né? Eu entendo, a gente tem que pedir as coisas com educação, não sei o que, tal. Será que esse encontro dos dois não foi um desses que eu acabei de falar? Dois espíritos que têm profunda animosidade, que a lei divina coloca 5 minutos um do lado do outro, para ver se quebra o gelo, para depois programar uma relação mais apertada para o futuro? Quebrou outra coisa, hein? Quebrou outra coisa. Então, se foi uma dessas experiências, fracassou. Né? Se foi uma dessas, fracassou. Então Mas não fracassou, Davi. Ele falou, mas ela não. Ela continua até hoje achando que ele foi petulante, que ele a agrediu. Que não... Ou seja, a pessoa despertou na outra animosidade, né? Que já existia, na verdade já existia entre ambos. A lei divina colocou lá só 5 minutinhos. Falou, vai lá, é 5 minutos, hein? Pelo amor de Deus, vê se vocês dois se comportem, hein? Né? Aí chegam na frente do outro e nada de... A coisa ferve, né? É aquela pessoa que você nunca viu, mas a primeira vez que olha, né? Não gosto de fulano, mas você nem conhece. Mas não sei, tem um negócio nele que não o meu santo não bateu com o dele. Pessoa, é o brocardo popular, né? O meu santo não bateu com o dele. Mas a gente tem que aproveitar essas experiências, né? Mesmo não sentindo uma coisa boa, engolir seco, pedir a Deus naquela hora que nos dê paciência, tranquilidade para lidar com aquela situação. Que nós podemos estar encontrando pessoas para quebrar o gelo. Para quebrar o gelo. Porque o pensamento que a gente nutriu a respeito dela e da vida na encarnação passada não foi superado. Então, é o que eu quis dizer agora há pouco. Se eu desencarno pensando como eu estou pensando, eu vou continuar pensando assim. E aquilo vai ficar uma realidade para mim. Aí vira uma jaula inquebrantável, aí não quebra. Aí só uma outra experiência com aquela pessoa vai quebrar essa jaula. Vai arrebentar essas cadeias para me libertar. Não tem jeito. Por isso que Jesus falou, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque se acontecer de você ir para o outro lado, aí não reconcilia mais. Aí tem que ir só numa outra experiência para reconciliar. Que é quando a gente se encontra aqui de novo, em experiências de grandes desafios, né? Para a gente poder, de novo, tentar quebrar essas cadeias que prendem a gente um ao outro. Né? E existem muitas. Nós temos muitas dessas cadeias psíquicas que a gente precisa tomar cuidado com elas. Mas fala assim, e agora? Como é que eu vou fazer se eu não sei com quem que eu tenho isso? Né? Ou seja, não tem em quem eu estou aprisionado. Não precisa saber. A gente precisa mudar. Porque quando você muda o teu sentimento, naturalmente as suas reações diante das pessoas com quem você encontrar, que você não tiver apreço e já tem problema do passado junto, ou dessa vida que foi criado, naturalmente a sua reação vai ser melhor. Você não vai precisar controlar isso. A gente não precisa saber, porque isso seria hipocrisia também. Bom, se eu sei que eu tenho um problema com fulano, então com eles eu vou agir diferente. Mas a função da vida não é essa. A gente escolher pessoas e como a gente vai agir com um com o outro. Isso é personalidade facelada, multifacelada, né? Nós temos a nossa personalidade multifacelada. Já é assim. A gente se comporta convenientemente de acordo com a situação. Então, naquela situação eu me comporto de um jeito, naquela situação eu me comporto de outro, naquela de outro. Isso faz com que a gente perca a oportunidade de sermos íntegros, de sermos um só, de sermos uma pessoa só. A gente não tem que agir com um, para o outro, com cada um de uma maneira diferente. Precisa mudar para agir com tudo e com todos da mesma maneira. Para isso tem que mudar o sentimento e o pensamento, né? Então, dando sequência aqui no pensamento, ela fala, qualquer tipo de mensagem é aceita pelo subconsciente, né? Nós guardamos tudo que a gente pensa e toda a experiência que a gente tem, a gente guarda, né? A gente guarda. Eu deixei para trás. Não deixou.
Essa coisa de falar que deixou para lá, não deixou não. Deixar para lá é resolver a coisa aqui. Resolver no sentimento. Aí eu deixei para lá, aí eu resolvi. Mas só simplesmente esquecer, bom, fulano me fez tal coisa, eu não gostei, continuo sentindo alguma coisa negativa por ele, ficou para lá, não quero mais ver, não quero mais encontrar, não quero, tá bom. A gente acha que isso ficou resolvido, não ficou resolvido. A reconciliação primeira tem que acontecer dentro de nós, de mim para com o outro. Primeira coisa, eu tenho que me reconciliar com o meu próprio sentimento, né? De não guardar impressões ruins, senão vou ser vítima delas. Detendo pensamentos exclusivamente nesse campo, é possível direcionar aspirações de maneira produtiva, compensadora, iniciando o tentame nas faixas das aspirações. Ou seja, à medida que eu mudo o pensamento, que eu direciono minhas aspirações de maneira produtiva, ou seja, para que a minha vida dê certo. A gente quer que a vida da gente dê certo, mas a gente não pensa bem e não sente bem. Como é que eu quero que a minha vida dê certo? Se a visão que eu tenho da minha vida, o pensamento que eu tenho, o sentimento que eu tenho não é um pensamento bom, ou pelo menos é um pensamento de apatia. O que você espera da sua vida? Não espero nada. Já viram aquele filme A Espera de um Milagre? Mais ou menos assim que a gente vive. A espera de um milagre. Achando que a vida que vai nos alcançar, que a vida que nós vamos ter, é uma vida que vai vir de algum lugar, alguma coisa vai acontecer de mágica. Nós temos pensamento mágico. Nós somos iludidos. O ser humano é iludido, vive de pensamento mágico. Eu estou esperando o meu príncipe encantado chegar num cavalo, com armadura não sei do que, né? Filho, vai aparecer um sapo, viu? O príncipe não vai vir não. Vai vir o sapo, né? Minha princesa vai chegar aqui numa carruagem, vai vir uma sapa. Não tem, filha, não tem príncipe nem princesa. Na terra é tudo sapo, né? Tem um sapinho mais bonitinho, um sapinho mais feio, um sapinho de um jeito, um sapinho do outro. É tudo sapo, né? Não tem. Deixar eles iludidos. Mas isso é bom, porque saber que todo mundo é sapo, então a gente se sente igual, não tem problema, né? Porque a ilusão faz a gente ficar preso no quê? Ficar preso naquilo que não existe. E a gente já vem carregando impressões baseadas em ilusões, em pensamento mágico, de que vai acontecer uma coisa esplendorosa, né? Agora, diferente de ter pensamento otimista, minha vida vai dar certo. E eu estou fazendo alguma coisa para isso. Estou fazendo a minha parte, estou trabalhando, estou respeitando as pessoas, estou fazendo o bem, estou me preparando espiritualmente. E a minha vida vai dar certo. E isso é um pensamento positivo. Aí sim, né? Aí sim, eu estou me programando para uma vida positiva porque eu acredito que a minha vida vai dar certo. Independente do que esteja me acontecendo, da forma como eu estou, a minha vida vai dar certo, vai dar tudo certo. Isso não é um pensamento mágico, né? E nem é uma ilusão. Eu estou fazendo alguma coisa, estou trabalhando. Uma amiga minha abriu um comércio e falou assim, será que vai dar certo? Eu falei, minha filha, se você já abre o negócio, abre a porta, olha para o negócio e fala, será que vai dar certo? Pronto, você já começou errado. Já está tudo errado. Abre o negócio e olha e fala, vai dar certo, de alguma maneira vai dar certo. Eu vou fazer a minha parte. Se alguma coisa não sair como eu imaginei, como eu programei, não vai ser porque eu não fiz a minha parte. Vai ser porque provavelmente eu tinha uma experiência para passar nesse campo, alguma dificuldade estava no meu currículo espiritual, né, que não autorizou aí aquilo a ser exatamente como eu imaginava. Mas não pode ser assim. Então o pensamento... Agora, se eu ficar... né, com o pensamento mágico, né? E achar que as coisas vão cair do céu, que as coisas vão aparecer, né? Vai aparecer alguém maravilhoso, vai aparecer os negócios vão... Isso não existe. Esse é o pensamento mágico. Nós temos que eliminar isso. Eu não posso sonhar. Sonhar pode, mas não pode viver de sonho. É diferente. Posso sonhar. Aliás, a gente tem que substituir a palavra sonho por ideal. Posso ter um ideal na vida? Pode. O meu ideal é ter o quê? Ter um negócio promissor. Esse é o meu ideal, né? Posso ter um ideal em relação às relações humanas? Posso. O meu ideal é me relacionar bem com as pessoas, ter boas relações afetivas. Meu ideal. Agora, vou fazer o quê? A minha parte para isso dar certo. Porque eu não posso fazer a parte dos outros. Eu não posso sair na rua catando gente para enfiar dentro do meu comércio para comprar as coisas que eu tenho para vender. Tem gente de sair laçando os outros por aí, entra, vai lá, meu filho.
Né? Pior que hoje está quase assim, né? Hoje está quase assim, né? Você pode panfletar, você pode fazer o que quiser, promoção, qualquer coisa, mas você não tem como catar as pessoas e obrigarem elas a comprarem, né? E dizer, não tem jeito. Então, a gente só pode fazer a nossa parte, né? Se depois de você fez tudo isso, ninguém entrou lá para comprar, paciência, o que nós vamos fazer? Temos que procurar outra alternativa e vamos seguindo. O que a gente não pode é viver de pensamento mágico, viver de ilusão. Mas acreditar que as coisas vão dar certo, que a gente vai caminhar fazendo a nossa parte, isso é um dever. É um dever consciencial. E em relação à experiência afetiva, isso é muito forte. Porque a gente espera tudo dos outros, mas dá o mínimo. Esse é um engano nosso. Ah, mas eu amei, eu me dediquei 25 anos e o fulano me traiu, a fulana me enganou. Joguei minha vida fora. Você amou? Sua dedicação foi por amor ou foi por interesse? Isso o Ivan de Albuquerque uma vez me colocou numa conversa com uma pessoa. Ele perguntou, mas a relação foi por amor ou foi por interesse? Claro que foi por amor. Então você não perdeu nada. Então você não jogou 25 anos fora. Você ganhou 25 anos da sua vida. Porque esse sentimento que você dedicou faz parte de você. Te fez crescer, te fez se iluminar, te fez melhorar. Com certeza você se tornou uma pessoa melhor. Se o outro não aproveitou, o problema é dele. Se a outra pessoa não correspondeu, o problema é dela, não é nosso. Então fazer a nossa parte, dedicar o nosso sentimento, né? Colocar a nossa expectativa boa em relação às coisas que a gente faz, mudando o pensamento e o sentimento. Isso, né, faz com que a nossa vida dê certo, seja qual for o desfecho. O desfecho não é importante, mas a caminhada sim. A caminhada é importante. A forma como eu caminho na direção do que eu quero conquistar é que é importante. Não é o desfecho que vai acontecer lá no final, né? Algumas não. A grande parte das coisas que nos acontecem lá no final, a gente sabia que ia ser assim. Nós sabíamos que, né? Mas a luta, nós também nos comprometemos com a luta, né? Nós nos comprometemos com a caminhada. E essa caminhada é profundamente positiva. Nós temos que nos dedicar a ela. Senão, fica muito difícil, né? Conforme se pensa, acumulam-se as memórias, que retornarão aos painéis do conhecimento nos momentos próprios. Então, como eu penso, é como as minhas memórias vão se formando. Quando eu vou viver uma experiência, o que é que vem na hora? Tudo aquilo que eu arquivei. Se não vier em forma de imagens e de ideias, vai vir em forma de sentimento. Então eu vou fazer uma coisa e de repente sinto uma apatia terrível, uma falta de ânimo, um sentimento de que vai dar tudo errado. O que é isso? Os arquivos ruins que eu fui guardando durante toda a minha vida. Aquela desculpa que eu não dei para a pessoa que me ofendeu, aquela impressão ruim de uma experiência que eu não consegui deixar para trás. E todas essas negatividades arquivadas, quando eu vou fazer alguma coisa, eu posso não me lembrar dos fatos, mas o sentimento vem à tona na hora. Então eu vou fazer uma coisa e sinto que eu não tenho forças para fazer. Falo, não vou dar conta. Nem tentou, já falo, não vou dar conta. Né? Tem a filha de uma filhinha de um amigo nosso, um coraçãozinho muito querido meu, que ela tem esse problema. Ela tem dificuldade de fazer as coisas porque ela de antemão acha que ela não vai conseguir. E se eu errar? Ué, e daí? Se você errar, faz de novo. Ela queria entrar no balé, mas ela foi assistir uma aula de balé e ela ficou olhando e ela falou assim, mas e se eu errar? Vai todo mundo ver que eu errei? E se eu fizer um passo errado? Vai todo mundo perceber que eu fiz um passo errado? Ué, e daí? O que tem? Não, ou seja, não consegue. Um sentimento de fracasso vem antes da hora, impedindo o espírito de realizar aquilo que ele tem que fazer. O que é isso? Como ela é pequenininha, de onde ela trouxe essa experiência? Do passado. Nessa vida não deu tempo dela ainda, né, juntar essas coisas. Mas de onde? Por isso que eu digo, as impressões negativas, os sentimentos negativos, os pensamentos negativos, eles, depois da encarnação, quando a gente parte para o mundo espiritual, eles entranham na alma e passam a fazer parte de nós. E eles vão ser os nossos óbices na hora dos enfrentamentos depois. Desta vida, à medida que eu vou arquivando as coisas ruins, mesmo não se lembrando delas,
quando eu vou fazer uma coisa, vem em forma de falta de coragem, você vai fazer uma coisa e não tem coragem para fazer, né? Quanta gente que eu já ouvi falar para mim em entrevista, eu precisava dar um rumo na minha vida, mas eu não tenho coragem. Precisava fazer tal coisa, mas não sei, tem alguma coisa que me impede. Será que tem um espírito me impedindo? Falei, tem, meu filho, o espírito de porco que você é. É você mesmo, né? Tem alguém te impedindo sim, é o teu próprio espírito, você que está impedindo a sua caminhada. Tudo a gente acha que são os espíritos, né? Qualquer coisa que aconteça, tem um obsessor. Então pode ter. Olha, ele está no meu ombro, viu? Está aqui em cima, grudado aqui, ó, sentado aqui em cima. E ele é gordinho, ele pesa uns 300 quilos. Eu falei, por quê? Porque eu levanto de manhã, eu sinto um peso, né, no ombro, assim. Tem espírito nenhum, né? Tem espírito nenhum. Tem sim. O peso do meu próprio espírito que está pesado. Ou seja, eu estou carregado de impressões negativas que na hora que eu tenho que tomar as resoluções em relação à minha vida, eles pesam, essas impressões pesam sobre os meus ombros, né? Experiência afetiva, por exemplo. Tem gente que não dá certo com ninguém. Mas por que não dá certo? Porque está todo mundo errado? Conheço um amigo, quando eu falo conheço, porque eu conheço mesmo, e se ele tivesse aqui, ele ia saber que eu estou falando dele, e ele não liga para que fala dele nesse sentido, ele está no 5º casamento. Ninguém dá certo comigo. Ninguém dá certo comigo ou eu não dou certo com ninguém? É mais fácil falar que ninguém dá certo comigo, não é? Olha que coisa boa isso. Olha que beleza. O mundo está errado, está todo mundo errado, né? Ninguém dá certo comigo. E eu falo direto para ele, você que não dá certo com ninguém. Presta atenção no teu sentimento, presta atenção em como você é, que o teu pensamento a respeito da vida, a forma como você lida com a sua afetividade. Você é egoísta, você é presunçoso, você é exigente. Você acha que você é perfeito? Ele fala, eu sou. É incorrigível a criatura. Ele fala, eu não gosto de pensar na vida não. Quando eu começo a pensar na vida, eu vou lá, vou num bar, peço uma garrafa de cerveja e começo a tomar, esquece tudo. Aí tá bom, meu filho, esquece. Pode deixar que você esquece muito mesmo. Que esquece nada. Esquece nada. O que o álcool faz é anestesiar, né? A razão um pouco, mas daqui a pouco passou a cachaçada, volta tudo. Volta todo o pensamento de novo, o sentimento outra vez. Ninguém dá certo comigo ou eu não dou certo com ninguém? Como é que é a coisa? Não é? Pensamento errado, pensamento mágico. Que a gente tem que corrigir, se a gente quiser que a vida da gente dê certo. Tem que corrigir. Precisa corrigir para criar impressões boas, novas, né? De otimismo, de alegria, de esperança. E lembrando que a vida que nós vivenciaremos, em qualquer nível que seja, qualquer campo que seja, afetivo, material, é uma vida que vai partir de dentro de nós para fora, nunca de fora para dentro. A vida que eu desejo não vai vir ao meu encontro, sou eu que vou ao encontro dela. Não aguardem que experiências vão chegar de algum lugar para mudar a vida da gente. Isso não existe. Pode acontecer sim, algumas fatalidades que a gente escolheu lá no mundo espiritual, algumas experiências que nós escolhemos que a gente vai trombar com elas sim. Mas a maioria das coisas que nos acontecem, elas acontecem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, mesmo que aqueles que estão à nossa volta não se comportem como nós gostaríamos e que as coisas não caminhem como nós queríamos que fosse, toda a experiência acontece de dentro para fora. Por que eu estou com aquela pessoa? Por que eu estou com essa atividade que ela não aconteceu como eu gostaria que fosse? Porque a necessidade do aprendizado é minha. Né? É minha. E eu tenho que fazer o melhor por mim mesmo. Especialmente mudando o meu pensamento em relação à minha própria vida e o meu sentimento. E a aceitação, gente, ela é um mecanismo sublime da lei divina que nos ajuda a promovermos mudanças verdadeiras e reais. Me lembro também de uma amiga que queria passar num concurso, assim, ela queria a todo custo passar num concurso. E não passava. Aí, conversando com ela, eu comecei a captar algumas impressões negativas dela. E eu falei assim, que impressões negativas você tem a respeito da sua vida? Ela assim, primeira coisa, detesto essa cidade. Não gosto daqui, não quero morar aqui, quero ir embora. Aí foi quando então a benfeitora disse assim, enquanto não nos acomodarmos tranquilamente onde estamos, não estamos autorizados a ir para onde a gente quer. Desejar a gente pode.
Mas se eu preciso de uma experiência onde eu estou, enquanto eu não compreender a necessidade de estar onde eu estou, não vou para onde eu quero. Falei isso para ela. Chorou 3 dias. Depois chegou para mim e falou assim, vou mudar. E aí um ente querido dela, da família, ficou doente, mas ainda ela teve que realmente esquecer um pouco os sonhos dela e se dedicar à família. Foi quando ela percebeu, depois de algum tempo, e me disse, se eu tivesse descobrido antes que a minha família é tão importante para mim, e eu não havia percebido isso, se eu tivesse percebido, talvez minha vida teria sido diferente. E ela passou então a se dedicar à sua família. E a esse ente querido que não era tão querido assim não, porque ela achava que esse ente querido foi o responsável por ela estar onde ela estava. E ela percebeu que não. Que as pessoas têm a sua vida e ela estava inserida na vida da família e tinha que aprender a respeitar isso. E ela esqueceu o concurso. Passou praticamente mais ou menos 1 ano sem se preocupar, sem estudar. Falou, vou me dedicar à minha família, vou me acomodar onde eu estou por enquanto, vou aceitar tudo isso. Aí surgiu um concurso lá não sei aonde, lá bem longe daqui. Ela falou assim, vou fazer, mas eu não estudei. Faz 1 ano que eu não pego um livro, não pego uma apostila, não pego nada. Adivinha o desfecho? Passou. Passou e está hoje trabalhando. E ela me manda e-mail direto. Ela fala assim, bendito bofetada que eu tomei naquele dia, né? Quando eu ouvi que enquanto eu não aceitasse o que estava acontecendo comigo naquele momento, eu não iria para onde eu quero. E ela falou assim, o pior é que eu fui sem nem querer depois. Quando eu fui, não estava nem querendo tanto assim mais ir. Ou seja, ela entendeu que a experiência... Gente, a felicidade não é o lugar onde a gente está e nem o que nós estamos fazendo, mas é como nós estamos fazendo e como nós estamos vivendo. Aí que é o bem-estar. Nós já tivemos muitas encarnações, vamos ter muitas pela frente. O que importa se nós estamos aqui ou estamos ali? Mas a experiência que a gente está vivendo, onde está, é muito importante. Com quem nós estamos, como nós estamos, isso é importante. Esse é o agente que vai determinar o meu futuro. Quanta gente nos pergunta, como será que vai ser a minha próxima encarnação, né? E eu fico pensando na minha, né? Como será que vai ser? Como é que eu estou vivendo agora? Como é que eu estou me relacionando com as pessoas agora? Como eu estou vivenciando minhas experiências? Elas já estão determinando a minha próxima vida. Já estão determinando. Eu já estou programando a minha próxima encarnação. A forma como eu estou vivendo agora. Já estou programando. Não vai acontecer outra mágica de eu chegar no mundo espiritual, ter um livro da minha vida diferente, né, um roteiro, como se fosse um filme, e alguém vai me entregar e falar assim, olha, agora esse roteiro aqui que você vai viver, tá? Não. A hora que a gente chegar lá, você vai abrir o livro e falar, mas esse é o livro da minha vida. Mas essas coisas que eu já vivi. Pois é, você vai dar sequência a elas. É uma sequência. Imagina, mas eu vou ter que ficar perto daquela criatura de novo? Vai, meu filho, você não vai ficar perto, você vai continuar perto. Você já está perto. Né? Agora, se eu minimizei o sentimento, se eu melhorei, se eu me fortaleci, como é que vai ser? Vai ser bom. Porque primeiro que a gente esquece tudo, não lembra nada mesmo. Né? Tem alguém aqui que está lembrando do seu passado agora? Não. Né? Você pode estar sentado do lado do seu inimigo. Feliz da vida. Feliz da vida, né? Meu amorzinho, né? Se abrisse a tela do tempo e olhasse e falasse assim, olha para o lado, né? É hoje, né? E fecha a tela. Graças a Deus a gente não lembra. Então abraça o inimigo, beija o inimigo, gera o inimigo no ventre, e fica todo feliz ainda, dá banho nele, né? Passa shampoozinho, beija, né? Aí escuta, que nem eu escuto direto o Levizinho, Bibi, eu te amo, você sabia? Bibi, sabia? Eu te amo, sabia? Eu te amo. Vai ser, Bibi ama também. Porque não abre a tela do tempo para ver lá o passado, né? Não vê. É assim que funciona. Tem que ser assim. Porque a vida é uma continuidade. Não vai acontecer uma coisa mágica que vai trazer gente... Pode até vir um ou outro diferente para a nossa vida, mas vão ser aqueles com quem nós já estamos convivendo, em corpo diferente. Como diz aquela novela, né, ou aquele programa, em nova edição. É uma nova edição de nós mesmos. Né? Vão editar a gente, vão colocar a gente no Photoshop, dar uma mudada, né? O que tem cabelo tira cabelo, o que não tem põe, né? E aí muda um pouquinho assim a fachada, mas somos os mesmos. Somos os mesmos. É assim que funciona. Porque é assim que tem que ser. Para a gente melhorar, crescer, evoluir, conquistar, aprender a amar. Né?
Quando a gente entender isso, metade dos nossos problemas já desaparece. A gente para de sofrer pelo imaginário, para de sofrer pelas ilusões, para de sofrer por aquilo que na verdade não é real, mas é a interpretação do nosso orgulho, da nossa vaidade. Quando a gente olha para a vida, interpretar a vida pela ótica da vaidade, do orgulho, da presunção, faz a gente sofrer muito. Porque a gente sofre por aquilo que não é como a gente queria. Como não é como eu quero, eu sofro. Né? Teve uma visão que eu tive uma vez. Eu estava falando numa palestra sobre afetividade e a benfeitora disse assim: tem gente que quando olha tem gente que lamenta, por exemplo, uma avó que tem muito dinheiro, lamentando estar cuidando do netinho que o filho irresponsável, né, conquistou por aí e trouxe para dentro de casa para ela cuidar. E ela está lá cuidando do pequenininho. Agora depois de idosa, depois de certo tempo, tem que cuidar do meu netinho, né? Por que Deus fez isso comigo, tal. Ela falou assim, a benfeitora disse assim: então, e aquelas avós que vivem na miséria, que não tem um palácio, vivem em profunda desgraça, numa vida miserável, quando não na rua, que cuidam de 2, 3, 4, em situação, em condição semelhante, situação diferente. E essas não reclamam. Tomam aqueles pequenininhos como seus filhos e continuam criando, independente da idade, independente de se ela vai viver muito tempo ou não vai. Ela faz agora, cuida agora, faz agora, dedica o amor, o carinho, o respeito. Porque a nossa visão é equivocada. Né? Nossa visão é equivocada das coisas. Porque tudo pra gente é um problema. Nós transformamos desafios em problema. Por quê? Por causa do nosso orgulho. Como as coisas não são como nós queríamos, os desafios viram problemas. Aí, se eu desencarnar, com quem que ele vai ficar? Nas mãos de Deus. E as mães que partem com filhos pequenos? Conheço um casal que partiu e os filhinhos tinham menos de 2 anos quando o pai e a mãe partiam. Você imagina? O pai e a mãe desencarnaram no acidente e os filhos permanecerem vivos? E aí? Vão ficar com quem? Nas mãos de Deus. Ou a gente acha que nós somos melhores pais do que Deus? Algum de nós aqui tem a ousadia de achar que a gente é melhor pai do que Deus? Melhor mãe do que Deus? Tem certeza que Ele vai prover novos corações para cuidar daqueles pequenos. E aqueles espíritos provavelmente precisavam daquela experiência. Porque Deus não é um ser cruel que impõe sofrimento aos seus filhos. Se acontece, alguma coisa tem na experiência daquele espírito, motivando ele ao crescimento. Porque nós estamos na existência num processo do aprendizado. Né? E a alegria de viver é o grande agente da nossa felicidade. Felicidade não é a ausência de problemas, tampouco uma experiência apenas prazerosa que nos traga deleite às nossas ambições. Mas felicidade é um estado de alma, de quem está de consciência tranquila e fez tudo o que pôde pela sua vida e pelo seu jeito de viver. Deus é Pai de todos nós. Nós deveríamos nos entregar confiantes à sua bondade, fazendo a nossa parte, dedicando o nosso sentimento, nosso carinho, nosso amor e nosso respeito. Desta forma, seríamos como aves que planam no infinito, abrindo as asas majestosas da esperança, visualizando a vida de sobre e não sob o peso ou aguante das dificuldades. Somos criaturas de Deus, muito amadas por Ele, que deveríamos repartir esse amor uns com os outros, independente da forma como as pessoas se comportassem em relação a nós. Porque não seremos felizes pelo que receberemos, mas seremos alegres, bem-aventurados pelo que dermos. Porque os mansos, os pacíficos, os ordeiros, os bons herdarão a terra e também serão chamados filhos de Deus, como nos asseverou Jesus. Coloquemos a mansidão em nosso coração. Sem revolta, a vida nos parecerá melhor e nos tornar-se-á mais suave e mais tranquila. Suavizemos o nosso viver,
calemos as indagações, porque as pessoas não podem responder o que nós queremos saber. Todas as respostas encontram-se dentro de nós, porque estão relacionadas com os sentimentos que possuímos e que precisamos equacionar. Não permitamos que o nosso orgulho dilua no mar de agonia e de lágrimas o nosso bom viver. Ele é o bom pastor. Peçamos a Ele o conselho divino e ouviremos na acústica da alma uma voz melodiosa e bela, nos orientando, nos amparando, nos fortalecendo. Disse Jesus: sede benditos de meu Pai, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: eu vos aliviarei. Só nele encontraremos paz. Pensemos no seu amor infinito para entreter o nosso pensamento e o nosso sentimento na sua paz. Graças a Deus.